torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar, sobre o resultado Vasco 0, Botafogo 2 em Brasília. Mais uma derrota do Vasco, Um mês treinando aí, Um mês de intertemporada do técnico Fernando Diniz à frente desse elenco desequilibrado, como o nosso próprio executivo Ademar falou, em entrevista da sua apresentação, ao Vasco, a Vasco TV. O Ademar qualificou o elenco do Vasco como um elenco desequilibrado, um elenco que não tem equilíbrio, e a gente conseguiu ver isso, nas substituições aí de segundo tempo do Vasco. Logo no comecinho ali do segundo tempo, o Vasco toma um gol pro Botafogo, e depois a primeira substituição que o Fernando Diniz fez foi: entra Matheus Carvalho e sai o Lucas Freitas, Então a gente vê o desequilíbrio que esse elenco tem. O que o Matheus Carvalho tem a agregar com esse elenco do Vasco, Por que do Matheus Carvalho ter entrado? E não só o Matheus Carvalho, o Alex Teixeira entrou no lugar do Felipe Coutinho. Então, a gente vê que esse elenco é muito desequilibrado e precisa urgente de investimentos aí, reforços. Precisa urgente a diretoria do Vasco agilizar, essa situação de reforços aí, e dar aval para o Ademar buscar jogadores que venham resolver, porque está nítido que esse elenco precisa de ser reforçado, e muito reforçado, Até agora o Vasco só contratou o Thiago Mendes nessa janela, que foi uma oportunidade aí de mercado, O Vasco não investiu nada aí na contratação do Thiago Mendes, apenas acertou questões salariais aí, E tem também uma questão de bonificação, caso o Thiago Mendes conseguir, evoluir e ajudar a trazer resultados junto ao elenco do Vasco. Ele vai ter aí uma bonificação no seu salário, podendo aumentar gratificadamente, no caso. Então, esse elenco precisa de muitos reforços, não tem para onde correr. Você vê que o Vasco precisando, de tentar aí um empate contra a equipe do Botafogo, jogando em Brasília, onde é um estádio também, que eu não sei por que os caras conseguem ficar vendendo tanto mando de campo pro estado de Brasília, o estádio aí do Mané Garrincha, porque o Vasco não tem um retrospecto favorável jogando em Brasília, Nos últimos 10 anos, para você ter ideia, o Vasco ganhou apenas 4 jogos e perdeu, contando com esse do Botafogo, 7 jogos aí, e empatou 4. Então, em 15 jogos possíveis aí, o Vasco só ganhou 4. E não foi nenhuma jogando no Campeonato Brasileiro. Então, Brasília, de repente, aí financeiramente é muito bom para a diretoria do Vasco aí, mas falando esportivamente, o time aí não se comporta bem. E também, falando aqui também um pouco do gramado. Ontem tinha uma situação aí de uma areia saindo do gramado ali de Brasília ali, É um gramado que nunca eles conseguem entregar um gramado de qualidade, para o time performar bem. Não só o Vasco, quando vai jogar em Brasília, qualquer time que vai jogar em Brasília reclama sempre do gramado de Brasília. Não é aqui mimimi, chororô, mas a empresa aí que cuida do estádio Mané Garrincha sempre deixa a desejar na situação aí do gramado. Então, são pontos aí negativos, Além do Vasco não ter um retrospecto, sempre pega aí um gramado zoado, das empresas aí que cuidam do estádio do Mané Garrincha. Então, cara, é mais um ponto negativo, e também
que faz com que a gente pense que não vale a pena jogar no estádio do Mané Garrincha, independente. O Vasco recebe aí milhões sempre para estar jogando nesse estádio do Mané Garrincha, nesse jogo contra o Botafogo. Para quem não sabe, o Vasco recebeu aí 2 milhões de forma antecipada para estar jogando no estádio do Mané Garrincha, mas falando aqui, né, esportivamente também é um prejuízo muito grande que a diretoria toma, né? Porque se o Vasco ficar nessa aí de ficar em 13º, 14º, vai chegar no final do Campeonato Brasileiro, vamos estar brigando para não cair, né? Se caso não cair, o Vasco vai receber uma premiação aí muito menor do que se tivesse numa 10ª, numa 9ª, numa 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. E se cair é pior ainda, né, cara? Se cair no Campeonato Brasileiro, perde cota de TV, perde tudo aí, né? As receitas aí vão ser afetadas drasticamente. Então, às vezes é melhor você pensar esportivamente que o financeiro vai vir naturalmente, né, cara? Então fica aí uma dica aí para essa diretoria que só faz merda, né? E também vamos agilizar aí a situação de reforços, né? Eu até gostei um pouco do comportamento do time do Vasco no primeiro tempo. Toque de bola ali muito bonito, né? Rápido. Às vezes quando o Botafogo subia as linhas ali, né? Fazia aquela marcação-pressão, o time do Vasco às vezes conseguia sair com lançamento. Na maioria das vezes, né, dava certo, às vezes não dava. Achei também um time muito afoito. Achei o time aí um pouco ansioso, chutando muito de qualquer lado. Felipe Coutinho teve diversas oportunidades aí de tocar a bola, criar uma jogada, mas ele acabava chutando, né, em cima do John e dava um chute fraco. O Vasco chutou muito nesse jogo aí contra o Botafogo. Eu acho que o time ficou muito ansioso, queria resultado de qualquer forma e acabou aí não tendo tempo para trabalhar a bola e acabou deixando a desejar aí. E agora a gente vai sair aqui um pouco, né, da situação aí do campo e bola, né, do pós-jogo aí entre Vasco e Botafogo. Vamos falar de uma situação, né, que surgiu um novo nome de jogador, né, possível reforço aí pro Vasco, é o jogador argentino do Vélez, que surgiu aí, Thiago do Vélez, jogador aí avaliado em 3,5 milhões de euros, 6,5 milhões de euros no Transfermarkt. O Thiago está avaliado, né, um jogador jovem, de 20 e poucos anos, e foi especulado aí como possível reforço do Vasco aí para essa temporada, né? E é um jogador que atua na ponta esquerda, atua também. A principal posição dele é a ponta esquerda, mas também atua como um meia e também como ponta direita. E é um jogador jovem, né? E de repente o Vasco pode estar aí fazendo alguma proposta para esse Thiago aí, do Vélez, da Argentina. Jogador que em 48 jogos aí tem 6 gols e 9 assistências aí, né? Um jovem que ainda não saiu do Vélez para nenhum clube, né? Começou aí na base do time argentino e está até agora no Vélez. De repente seria aí uma opção do Vasco aí, né, no mercado, tentar aí um empréstimo, de repente aí com a opção de compra, né? Mas é um jogador caro, um jogador que está avaliado em 6,5 milhões de euros, mas está aí no radar, né, do nosso diretor executivo Ademar Lopes e também dos scouts aí do Vasco. E é isso, torcedor. A gente trouxe a informação aí também desse jogador especulado aí, Thiago do Vélez, um jovem que é ponta esquerda. E também a gente falou aí um pouco dessa derrota do Vasco aí, né? Onde o Vasco teve um comportamento muito bom no primeiro tempo, jogou bola, só foi um pouco ansioso, né? Chutou muito, não trabalhou muito a bola.
poderia aí ter caprichado mais no último terço do campo ali, né? No segundo tempo, o Vasco tomou o gol ali e acabou se perdendo. E o Botafogo aproveitou, né, as oportunidades aí, conseguiu botar a bola para dentro e fez aí o resultado. O Vasco não teve, né, o elenco, assim como eu já falei no início do vídeo, um elenco desequilibrado. O próprio executivo do Vasco, Ademar, pontua, né, e conclui que o nosso elenco é desequilibrado, e com toda razão eu concordo com o nosso diretor de futebol. O elenco precisa ser reforçado urgentemente, porque você não tem peças, né? Entra Matheus Carvalho, sai Lucas Freitas, entra Alex Teixeira, sai Felipe Coutinho, entra Benjamin Garré, sai Nuno Moreira. A única substituição assim que eu vejo que foi ali equilibrada foi a do David no lugar do Ryan, né? Apesar do Ryan estar numa fase muito boa, mas eu vejo ali o David ali no mesmo nível ali do Ryan, né? E só vendo que o Ryan é mais jovem, né, e tem aí a evoluir mais do que o DVD, né? E é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.